Olá pessoal, é uma grande satisfação encontrá-los nas aulas dessa segunda semana. Na aula de hoje nós vamos estudar um tema bem amplo, bem interessante, que são os princípios do direito do trabalho. Por que estudar princípios? Pessoal, a gente, para a criação das leis, vamos melhor explicando assim, para a criação das leis, o legislador se baseia em algumas ideias centrais de um sistema jurídico, que são exatamente os princípios. Ou seja, a gente pode estudar toda a legislação do direito do trabalho, sem problema nenhum, mas quase nenhum dos artigos que a gente estudar vai ser capaz de contrariar os seus princípios. Ou seja, estudando os princípios, a gente tem uma noção bem precisa de todo o restante do direito do trabalho, pelo menos os seus aspectos mais essenciais, aqueles aspectos que não podem ser modificados. E quando a gente está falando desses princípios do direito do trabalho, o interessante é o seguinte, que são princípios exclusivos. O que nós queremos dizer com princípios exclusivos? Nós queremos dizer, pessoal, que esses princípios são especificamente do direito do trabalho, não servem para outra área do direito. E isso ocorre por causa daquilo que nós estudamos na aula anterior, que o empregado é uma pessoa mais fraca nessa relação trabalhista com o seu empregador. E por ser uma pessoa mais fraca e para impedir que ele seja abusado, vamos falar assim, que a sua força de trabalho seja utilizada sem a devida recompensa, existem princípios específicos para protegê-lo e para lhe dar maior poder nessa negociação com o empregador. Então, por isso que a gente fala que são princípios exclusivos. Não servem para outra área do direito. O primeiro princípio que a gente vai analisar, pessoal, é o chamado princípio da proteção. Ele, na verdade, pessoal, é um super princípio. Dentro dele caberiam em 5, 6, 7 outros princípios, porque todos têm mais ou menos a mesma ideia. E quais serão os princípios, os subprincípios que nós vamos analisar dentro desse princípio da proteção? Nós vamos analisar o princípio indúbio pro operário, princípio da aplicação da norma mais benéfica e o princípio da condição mais benéfica. Todos eles, vou repetir de novo, se justificam por esse caráter protetivo que a CLT tem com relação aos empregados. Então, a visão da CLT realmente é proteger o empregado dos desmandos de um empregador e, por isso, o primeiro princípio que a gente analisa, sem dúvida, é o princípio da proteção. Primeiro desses subprincípios, existe alguma dúvida na interpretação de um artigo de lei? Um artigo de lei dá dupla interpretação, uma que seja mais favorável ao empregador e outra que seja mais favorável ao empregado? Se isso acontecer, pessoal, não tenham dúvida. A legislação aplicável é aquela mais benéfica para o empregado. Então, indúbio pro operário quer dizer, na dúvida para o operário. Analisou o artigo de lei, ficou em dúvida qual de 2, 3, 4 formas de se interpretar esse artigo, escolha obrigatoriamente aquela que é mais favorável ao empregado. Segundo subprincípio, aplicação da norma mais benéfica. Olha como é que é parecido com o anterior. Se eu tiver 2 textos de lei, 2 leis que tratem sobre o mesmo assunto, eu aplico também a lei que seja mais benéfica ao empregado. Eu poderia imaginar o seguinte, Roberto, mas uma lei posterior não revoga a anterior? Nem sempre, pessoal. Em matéria de direito do trabalho, se eu tenho 2 leis sobre o mesmo assunto, eu aplico a lei mais benéfica ao empregado. Outro subprincípio, da condição mais benéfica. Olha como é que é bem parecido com os outros 2 que nós estamos estudando. Dentro de um contrato de trabalho, eu tenho 2 cláusulas que se chocam, eu tenho cláusulas contratuais que dão dupla interpretação. Qual a cláusula a se usar? Vocês já devem ter a certeza da resposta. A cláusula que beneficia o empregado. Então vamos imaginar o seguinte, um contrato de trabalho constou por erro
que a hora extra é 100% da hora normal, e numa outra cláusula falou que é 200%, vai ser 200%, certo? Um contrato de trabalho constou uma cláusula que falava de 44 horas de trabalho por semana. Numa outra parte do contrato fala que são só 40 horas por semana. Serão só 40 horas por semana. Então, qualquer dúvida na interpretação de um contrato de trabalho, também não tenho dúvida, aplique a interpretação mais favorável ao empregado. Certo? Então, esse princípio da proteção simplesmente quer falar em qualquer circunstância. Surgiu dúvida, você aplica o entendimento que beneficia o trabalhador, porque a obrigação é do empregador fazer um contrato, né, usar leis que não causem dúvida. Se surgiu dúvida, realmente o empregado vai ser beneficiado por isso. Outro princípio que nós vamos estudar, princípio da irrenunciabilidade. O que significa isso? Pessoal, os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis. Então não adianta o empregador chegar para o empregado e falar assim: eu te contrato se você abrir mão das suas férias, se você abrir mão de 13º, se você aceitar receber menos do que o salário mínimo, porque é um direito irrenunciável. Nem que o empregado quisesse, ele poderia abrir mão disso. Então a lei já coloca como um direito irrenunciável para que empregador e empregado nem conversem a respeito disso, porque não adianta. Então os direitos trabalhistas, né, salvo raras exceções, salvo acordo coletivo, né, que a gente vai analisar em aulas futuras, tá certo? Os direitos trabalhistas não são renunciáveis. Não se retira direito do empregado, nem que o empregado mesmo queira. Então, tem um descanso intra-jornada, né? O empregado, depois que sai da empresa, para chegar no outro dia, tem que ter um descanso de 11 horas. Nem se o funcionário quiser abrir mão disso, ele não pode. É um direito irrenunciável. Então, coloquei aí, olha só o que nós estamos analisando. O empregado que assina um termo aceitando a renúncia do 13º. O que vale esse termo? Absolutamente nada. É perda de tempo fazer um documento dessa natureza. Não se admite renúncia, nem que o funcionário queira. Outro princípio de fundamental importância, princípio da primazia da realidade. O que significa isso? Pessoal, para o direito do trabalho, não importa o que as partes colocaram no papel, o que elas conversaram de boca, o que importa é o que está sendo realizado. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte, que foi combinado para que o funcionário trabalharia por um salário mínimo. Só que desde o começo do trabalho, o empregador vem pagando 2 salários mínimos para ele. Resultado que prevalece é o que acontece. O salário dele, para todos os efeitos legais, é de 2 salários mínimos. A remuneração dele é de 2 salários mínimos. Então, o funcionário foi contratado para fazer a função X e aí ele está desenvolvendo a função Y. Para o direito do trabalho, ele vai ter os direitos todos da função Y, exceto se a função Y pagar menos para ele. Porque, como eu disse no princípio anterior, na dúvida é sempre a interpretação mais favorável ao empregado. Então, a primazia da realidade, pessoal, ela é muito utilizada para combater fraudes. Então, o funcionário, né, que assina carteira por um salário mínimo, mas que na verdade recebe 3, a Justiça do Trabalho não quer saber o que ele assinou. A remuneração dele é de 3 salários mínimos, então o empregador vai ter que pagar toda a diferença ao final do contrato. Então, é muito utilizada na Justiça do Trabalho para combater fraudes. Existe uma figura, inclusive, muito conhecida dos advogados trabalhistas, chamada pejotização. Como nós já falamos na aula passada, e vocês vão ver na outra videoaula dessa semana, não existe empregado pessoa jurídica. Todo empregado é pessoa física. E aí qual que é uma fraude muito comum das empresas para não pagarem direitos dos trabalhistas? Ele contrata o rapaz como funcionário, como empregado mesmo, mas para evitar que esse rapaz peça os direitos trabalhistas, ele pede que esse rapaz arranje um CNPJ e para se configurar como pessoa jurídica. Então é isso que se chama pejotização. Se numa demanda trabalhista ficar configurado todos os requisitos da relação de emprego que nós já estudamos, subordinação, habitualidade, onerosidade, tá certo? Pessoalidade,
Então, se ficar configurado todos os requisitos da relação de emprego, vai se descaracterizar a pessoa jurídica e o empregado vai ter direito a todos os direitos trabalhistas. Então, esse que é o princípio, o famoso princípio da primazia da realidade. Outro princípio, pessoal, que é fundamental para a gente entender as relações trabalhistas, é esse princípio que vocês estão vendo aí, da continuidade da relação de emprego. A regra, pessoal, nós temos aqueles contratos por prazo determinado, tá certo? Então, assim, o direito de trabalho não desconhece isso, não. Mas a regra é que o trabalhador que entra no emprego, que ele vá ficar ali até se aposentar. Porque ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar sua renda. Então, o direito presume que a grande maioria dos contratos de trabalho é sem prazo determinado, tá certo? Então, se eu faço qualquer contrato com um funcionário, a menos que haja uma cláusula em sentido contrário, né? Nas hipóteses em que cabe um contrato de trabalho por prazo determinado, esse contrato vai perdurar indefinidamente. É por isso, pessoal, inclusive, que existe aquela famosa multa de 40% do fundo de garantia quando há uma rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Isso acontece porque não é para o empregado ser surpreendido, né? E como o contrato foi feito para perdurar por uma vida inteira, se o empregador o dispensa sem justa causa, ele está rompendo esse vínculo, ele está quebrando esse contrato. E por quebrar esse contrato, o empregador tem que ser punido com o pagamento da multa de 40% do saldo do fundo de garantia. É por esse princípio também, pessoal, da continuidade, que existe o aviso prévio. Então, como o empregado faz um contrato, ele presume que aquele contrato vai ser pela vida inteira, e o empregador a uma determinada altura não quer mais o trabalho dele, ele não poderia ser dispensado e chegar um dia e falar assim, pronto, acabou seu contrato, se vire sozinho. Então, por uma questão de lealdade, uma questão de boa fé, a lei exige o seguinte, olha, avise o funcionário com pelo menos 30 dias de antecedência que ele vai ser dispensado, porque aí ele pode se programar, a pessoa tem família, né? Essas questões são sérias. Então, se exige esse aviso prévio, porque na verdade, realmente, o contrato era para perdurar indefinidamente. Outro princípio, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Contrato de trabalho não é feito para ter alterações que prejudiquem o empregado. Então, esse tipo de cláusula, né? Esse é um dos aspectos também que não é exclusivo do direito do trabalho. Os outros princípios que nós estávamos falando, sim. Mas esse aqui tem aspectos que não são só do direito do trabalho. Nenhum contrato você pode ter alterações unilaterais. Pelo menos contrato entre pessoas físicas, né? Contrato entre particulares. Não é dado a ninguém alterar sozinho o contrato e exigir o cumprimento da outra parte. No direito do trabalho não é diferente. Então, o empregador não pode fazer alterações sozinho no contrato que prejudiquem o funcionário. Se for para benefício do funcionário, pode. Mas se for para prejuízo, não é possível fazer essa alteração no contrato de trabalho. Certo? E também, além de não poder fazer alterações sozinhos, como eu já disse, não pode fazer alterações que prejudiquem o empregado. Lembrando, pessoal, que isso aqui é a regra, tá? Existem algumas situações, nós vamos estudar em momento oportuno. Existem algumas alterações, né, que são admitidas, sim, ainda que fira alguns direitos do empregado. Sozinho, não. Certo? O empregador só muda o contrato de trabalho se tiver autorização do empregado. Mas, às vezes, é possível fazer algumas alterações para evitar, por exemplo, que uma empresa feche, tá certo? Mas aí existe a necessidade de participação do sindicato e aí nós vamos estudar isso em aulas futuras. Então, isso é uma regra. Hoje, a reforma trabalhista deu muito valor a uma questão da negociação, então tenta possibilitar uma maior negociação. Então, mas a regra ainda é a mesma, não pode ter alterações que prejudiquem o funcionário. Princípio da intangibilidade salarial. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Numa linguagem muito simples. Ninguém toca no salário do funcionário. Salário é para alimentação, é uma coisa que você não tira do funcionário. Então, a penhora de salário para pagamento de dívidas, alguma coisa nesse sentido,
é absolutamente inadmissível. Então, esses valores são protegidos, as possibilidades de desconto em folha, né, são todas autorizadas expressamente pelo empregado. A gente conhece muito a questão dos créditos consignados, né? As pessoas fazem créditos consignados, mas a pessoa autoriza que aquilo seja descontado na folha de pagamento. Existe um teto, né, uma limitação máxima em que pode ser descontado, justamente para não prejudicar a dignidade desse trabalhador, que ele fique sem condições de se manter. Então, o salário é algo intocável. Eles são intocáveis porque eles têm natureza de alimentos. O empregador utiliza o salário para se alimentar, para ter a sua dignidade preservada. Se forem penhorados para o pagamento de uma dívida, violam a dignidade desse trabalhador. Existe uma exceção, e todo mundo acha que conhece. É para o pagamento de pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia também tem caráter alimentar. Então, quem precisa da pensão desse empregador também precisa para se alimentar. Então, é a única hipótese que nós temos do salário do trabalhador ser penhorado, né? Ter um desconto que ele não autorizou expressamente. Então, pessoal, esses são os princípios básicos do direito do trabalho. Até a última aula que nós tivemos sobre direito do trabalho, se vocês tiverem esse carinho, confiram tudo o que a gente falar com esses princípios que nós acabamos de enumerar para vocês. Vocês vão ver que não tem nenhuma exceção. Nenhum dos aspectos que nós vamos falar até o final do nosso curso viola, ofende esses princípios, porque na verdade nasceram deles. E isso vai se prorrogar por todo o direito do trabalho. Então, todas as vezes, né, que vocês tiverem uma dúvida a respeito de uma legislação trabalhista, na maioria das vezes, se você parar e pensar nos princípios, não vou dizer que você acha a resposta, mas você acha um grande indicativo do que seria essa resposta. Toda a CLT é feita a partir desses princípios. Então, vale a pena dar uma atenção muito especial a eles, porque eles facilitam muito o estudo de quem vai para essa área trabalhista e essas noções que a gente quer passar para vocês. Tá certo? Então, a minha aula, né, termina por aqui. Vocês têm outra videoaula para assistir agora para complementar esse assunto, né, diferenciação de relação de trabalho e relação de emprego. E a gente se encontra daqui uns dias já na nossa próxima semana. Tá certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez.